O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a atas de reuniões que mostram que o ministro da Previdência, Carlos Lupe, foi alertado sobre o aumento de descontos não autorizados em aposentadorias. Mas levou quase um ano para tomar as primeiras providências. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, negou hoje omissão nesse escândalo do INSS, mas admitiu que foi alertado há 2 anos sobre os descontos ilegais. Uma verdadeira frota de carros de luxo. 61 veículos, avaliados em quase 35 milhões de reais. 141 joias, estimadas em mais de 700 mil. 1.200.000 reais em espécie. O balanço das apreensões da Polícia Federal, divulgado hoje, deu a dimensão do esquema, que teria desviado mais de 6 bilhões de reais de aposentados e pensionistas do INSS. Segundo a PF, a quadrilha por trás dos descontos ilegais teve quase 42 milhões de reais em bens apreendidos somente na semana passada. No Palácio do Planalto e no Ministério da Previdência, mais um dia de reuniões. Foi o primeiro encontro do Conselho da Previdência depois da denúncia. O ministro Carlos Lupe foi avisado em junho de 2023 dos descontos não autorizados, cobrados por sindicatos. O alerta foi dado pela ex-conselheira do órgão, Tônia Galetti, mas as regras para os convênios com as entidades foram modificadas somente 10 meses depois. Lupe negou a omissão. Roubar dinheiro de aposentado e pensionista, de gente que foi afastada porque não pode mais trabalhar, roubar dinheiro de velhinho, é um negócio que pega e muito. E se tem uma coisa que um governo Lula não pode flertar, é com um escândalo de corrupção entranhado no seu seio. Ministro da Previdência vai ao Congresso defender gestão após a operação da PF e da CGU apontar desvio bilionário no INSS. Sobre ataque da oposição e até fogo amigo do governo, Carlos Lupe afirmou que todas as providências foram tomadas e que a investigação irá até o fim, doa quem doer. A cada dia aparecem novos dados que apontam para a omissão, na melhor das hipóteses, do INSS. Somente no primeiro semestre de 2024, 740 mil aposentados reclamaram dos descontos indevidos. O Palácio do Planalto avalia que a crise do INSS é das mais graves que o governo já enfrentou. O governo não está apenas às voltas com esse escândalo. Ele não está só tirando, estou falando como as pessoas entendem esse escândalo, não está apenas tirando dinheiro da aposentadoria da Dona Maria por meio dessa fraude. Ele também não está dando nada. Exatamente. Então essa é a conta eleitoral. Porque o governo, a gente fala, o que o governo fala, a gente tem entregas, a gente tem que fazer chegar as entregas. Mas para a população, segundo as pesquisas, essas entregas não estão chegando. Então não apenas está tirando, como também não está dando. Não apenas não está dando, como também está tirando. Primeiro ponto. E o segundo ponto que eu queria colocar aqui, que é importante, você tem toda a razão. O governo está concentrando as suas energias hoje em proteger o ministro, ao invés de estar centrando esforços na solução. Como é que vai ser, como é que você vai fazer para devolver o dinheiro para quem foi lesado. E aí eu estava aqui lembrando de uma apuração de hoje mais cedo, que eu queria colocar, deixar registrado, que é na visão de investigadores, que é o seguinte: essa articulação do governo blinda o Lupe, porque o Lupe tem foro privilegiado. Isso é importante. Se ele sai, ele vai ser julgado por um juiz de primeiro grau. Então é importante a gente colocar isso aqui. Por que eu estou falando isso? Para mostrar para vocês como, na visão de investigadores, essa apuração está avançada. Está avançada. Então, assim, o governo está protegendo e blindando, enquanto a polícia está investigando, está apurando, está dizendo, esse caldo vai entornar. Isso não existiu nunca antes na história desse país. Essa roubalheira sob o governo do PT, na pasta que Vossa Excelência administra hoje, é inédita, desse tamanho, é absurda. Não que outras fraudes não fossem, todas são e todas devem ser fiscalizadas. Mas Vossa Excelência disse aqui, inclusive, que lá pelas tantas demitiu o diretor seu, que foi superintendente, no governo passado, mas não disse o nome do André Fidelis, diretor do Dirben, que depois, olha só, vem integrar uma diretoria de um sindicato que aproveitou justamente essa roubalheira. Eu quero reforçar as perguntas da deputada Adriana Ventura, porque ela pergunta aqui muito pertinentemente sobre as devoluções que o governo diz que vai fazer. Como fará, se vai fazer mesmo? Primeiro, quem tem que devolver é quem roubou. Não o povo pagar 2 vezes. Segundo, 6 bilhões eu quero saber de onde vai tirar. Terceiro, isso é só do mês passado, pelo que eu estou sabendo. Eu quero saber de todos os meses. A fila do INSS, que hoje de 2 milhões, de novo, nunca antes na história do país tão grande, vai aumentar ainda mais, porque vão ter que lidar com os efeitos da roubalheira na burocracia do INSS. Vai aumentar a fila ainda mais, ministro.
Ministro, é tanto descalabro, é tanto problema, a gente vê que aumentou também o valor do desconto médio, desde que o senhor assumiu, de R$ 79,00, desde que Lula é presidente, os aposentados têm um desconto médio de R$ 79,00 para mais de R$ 200,00 por mês. Isso estava debaixo do seu nariz e o senhor sabia. E o senhor segue sentado nessa cadeira. Eu, sinceramente, repito que confesso não ter imaginado que Vossa Excelência estaria aqui sentado, nem que Lula deixaria colar o roubo dos aposentados em si. Caros colegas parlamentares, está aqui ao meu lado a dona Eximar. Dona Eximar, ela sofre de câncer da tireoide, foi submetida a uma cirurgia no intestino. Ela, senhor ministro Carlos Lupe, foi à agência do INSS quando soube que estava sendo roubada para informar, se o senhor me permite, que R$ 77,86 estavam sendo tirados do seu benefício. E lhe disseram simplesmente que essa era uma entidade de São Paulo, ou seja, nenhum serviço prestado para ela aqui, e que não haveria o que fazer. Dona Eximar, ela é uma de, estima-se o Ministério, 6 milhões de vítimas. Dona Eximar, agora cometi até, eu peço desculpa, até para fechar aqui os dados dela, o valor que ela recebe em torno de R$ 3.000, mais de 70, quase 80 por mês, faz falta ou não faz, Dona Eximar? Não consigo nem comprar meus remédios mais. Não consegue pagar os remédios, senhor presidente. Estava dizendo que tem dificuldade para comer. E o ministro Carlos Lupe vem aqui dizer que essa roubalheira sempre existiu, que é culpa do governo passado. Não. Dessa monta, dessa forma e sem a supervisão, sabendo que tinha problema, nunca aconteceu, ministro Carlos Lupe, na história desse país. E tá aqui a dona Eximar, que foi reclamar já há quase 2 anos, e Vossa Excelência sabia. Auxiliares do presidente defendem que o ministro deveria deixar o cargo para preservar a imagem do governo. Já o PDT, partido de Carlos Lupe, avisou: se ele for demitido por Lula, a bancada abandona a base aliada no Congresso. Como é que um presidente da República, diante da notícia de um escândalo de pelo menos 6 bilhões de reais envolvendo os aposentados do país, poderia agir para defender Lupe? Lupe, que, aliás, não se ajudou no primeiro momento em que ele aparece de público e defende o presidente do INSS, que ele poderia fazer na pessoa física. Porque pode ser que o presidente do INSS não tenha cometido nenhuma irregularidade. Isso as investigações vão dar conta. Mas a reação de Lupe na crise, a gestão da sua própria crise, foi pífia, foi lamentável. Então, como é que o PDT gostaria que o presidente da República agisse para defender Lupe, se o próprio Lupe não soube se defender?